Há um brasileiro que explica isto bem, não é o Clóvis, é outro. Quando te chamam filha da pi, tu reages. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Água na Fervura, onde falamos de temas quentes da relação com o cliente. Olá, Judite. Olá, Flor. Há quanto tempo? Viva. Há 15 dias, mais ou menos, não é? Há 15 dias. Há 15 dias. Exato. Olá a todos. E então hoje, Florinda, o que é que nos trazes cá? O que é que nos trazes cá? Sabes que foi há uns dias que tivemos o Dia Mundial da Saúde Mental. Mundial, nacional, mundial, não era? Não sei. Era Mundial da Saúde Mental. Exato, o Dia da Saúde Mental. Exato. E quando passamos pelo dia, é inevitável pensar em acontecimentos que põem em causa a saúde mental dos profissionais de atendimento. É verdade. E nós passamos por tantos sítios, sejam dos mais diversos setores, públicos e privados, onde percebemos que há pessoas a sofrer verdadeiramente com estes problemas do burnout, da ansiedade crónica, das depressões, o stress. E estes profissionais que têm esta tarefa da relação com o cliente, do atendimento ao cliente, são altamente suscetíveis a estes problemas. E precisamente por isso hoje decidimos trazer aqui um tema que pode estar um bocadinho colado, ou que pode ter aqui um impacto grande na nossa saúde mental, porque nós temos mesmo que cuidar da nossa saúde mental. Não podemos deixar que seja um cliente a pôr em causa o nosso bem-estar, não é isso? É isso mesmo. E às vezes o que partilham connosco os profissionais é que ferramentas, como lidar com situações às vezes de limite. Eu acho que se justifica muito hoje falarmos de uma situação de limite. Aquelas situações que já estamos fora claramente do âmbito das reclamações, iremos falar sobre elas também, mas aquelas situações em que o cliente chega claramente fora de si e parte para a ofensa pessoal, parte para a agressão do profissional que está à sua frente, onde ele obviamente vai personalizar toda a sua frustração, toda a sua fúria relativamente a alguma coisa que aconteceu. E muitas das vezes os profissionais perguntam-nos: e o que é que nós fazemos quando um cliente é mal educado? E às vezes é muito bom perceber isto. O que é um cliente mal educado? Um cliente, quando está furioso porque o serviço correu mal, porque o produto que levou não correspondeu ao que queria, e vem reclamar, está tudo certo. Quando ele fala vocês, quando ele fala a vossa empresa, a coisa ainda está mais ou menos no nível de uma gestão emocional que eu acho que é fácil os profissionais perceberem que não é comigo, apesar de nós acharmos que é tudo connosco. Agora, quando o cliente já está num nível claramente de incapacidade de regulação emocional e ataca ao profissional, ofende-o nos seus valores e na sua identidade humana, a menina é esta, o senhor é aquele, vá para acolá, aquela linguagem mais... é isto. Que já, né? Aquela linguagem que já quase que rasa o vernáculo do inaceitável. Como é que se faz com uma coisa destas? Certo. Porque muita gente diz, há alturas em que eu me levanto e viro as costas e vou-me embora. E isto também não parece nada bem. Verdade. E quando nos levantamos e viramos as costas, nós não vamos limpinhas, não é? Nós vamos só fazer isto e pronto, e estamos bem. Uma nota prévia, Florinda, se me permites, que é: nós não estamos aqui para dar nenhuma pista, nem nenhuma ferramenta, nem temos competência nenhuma para tratar depressões, de ansiedade ou burnout. Nós estamos para alertar para algumas situações que podem alimentar esses quadros mais complicados. E nós podemos tirar aqui força a que estes episódios, estas situações, possam alimentar estes quadros mais complexos. Porque se estiverem a viver uma situação destas, por favor, peçam ajuda, ok? Por favor, vão a um profissional. Há profissionais a trabalhar. Que vos ajudam a superar estes contextos. Agora, o que nós sabemos é que estes contextos não nascem do dia para a noite. Claro. Né? Há um processo. E este episódio que a Florinda acaba de descrever é uma forma de alimentar estes estados mais complicados. Portanto, que é o acumular, não é? Precisamente. E estas ferramentas, sim, que nós partilhamos convosco, podem ser uma ajuda para não deixar que isso deixe aqui algum tipo de mazela, algum tipo de ferida que depois tem tendência a crescer. Portanto, como é que a gente faz? Exatamente, que são ferramentas de comunicação e de relação, é o que nós partilhamos. Obviamente, quando estivermos no nosso limite do cansaço e da exaustão, como diz a Judite, temos que recorrer a outros suportes que estão ao nosso dispor.
Mas a verdade é que, como diz a Judite, tudo começa num sítio e o acumular é que nos leva por vezes a esta exaustão, a que muitos profissionais já começam a dar sinais de estarem claramente nessa exaustão. Verdade. Como se lida com um cliente mal educado, com uma linguagem vernácula que põe em causa a minha identidade enquanto pessoa e o meu valor como ser humano? Verdade. Como? Não viramos as costas e vamos embora, porque claramente não estamos a ser assertivos, não estamos a ser profissionais e não estamos a entregar de uma maneira como deve ser. Como de fazer, Judite? Também não podemos agredir, não podemos responder na mesma moeda, nem gritar, Isso nem chamar nomes. Levar-nos-ia para o mesmo patamar, que é muito mau. Exato. A ideia mesmo é fazer exatamente aquilo que nós esperávamos que a outra pessoa fizesse, não é? Que é o respeito pelo outro, garantindo o próprio respeito por nós próprios. Quando chegamos a um limite de insulto pessoal, nós podemos dizer, e eu sei que isto é bem difícil, porque dizer isto de forma serena, tranquila, a olhar nos olhos... Segura é o quê? Eu posso estar toda a tremer por dentro, mas eu vou ter a consciência de que os meus ombros estão direitinhos, o meu queixo está ao nível, nem está para cima nem para baixo, vou manter o contacto visual, vou manter as minhas mãos à vista e vou dizer, senhor cliente, se continuar nesse tom eu não tenho condições nenhumas para continuar este contacto. Senhor cliente, por favor, se continuar desta forma, eu não tenho forma de lhe responder à questão que eu trouxe cá. Portanto, vou-lhe pedir, por favor, que fale comigo noutro tom. É só isto. Se a coisa continuar, eu vou dizer, lamento imenso, vou ter que chamar alguém, porque eu não tenho, de facto, condições. O senhor não está em condições para continuarmos esta conversa e eu não tenho condições para resolver o problema que eu trouxe cá. Nem sequer ainda descobri qual é. Portanto, manter a serenidade para dizer isto de um tom firme, ombros direitos, olha, contacto visual. Por favor, não caiam no erro, nem de agredir, nem se diminuírem. Se encolherem, não é? Porque quando nos encolhemos, e às vezes encolher não é literal... O agressor sente que tem poder sobre nós, Exato. Não é? Às vezes o encolher é olhar para baixo, é ficar trêmula, e isto é só uma reação claramente. fisiológica àquilo que eu estou a sentir. E começar com uma frase, com desculpe lá, mas não lhe admito. Desculpe lá, mas não pode falar assim comigo. Desculpe lá revela pouca força, não é? Desculpe lá. Eu estava-me a lembrar de outra questão que eu acho que é pertinente e também podemos partilhar, que é, tal como tu dizias e bem, e espetacularmente bem com essa música tão firme e tão encantadora. Firme, não é? Tremer por dentro, mas é firme e ao mesmo tempo não deixas de ser delicado com outro ser humano que na verdade está a dizer é que não tem mais recursos para fazer de outra maneira. Precisamente. E quando tu observas, sou cliente, se continuar a falar comigo dessa forma, não tenho condições para o atender. Há aqui uma pergunta que é mágica às vezes, porque as perguntas, nós gostamos muito delas e elas são muito impactantes, porque as perguntas quebram o estado emocional do outro. Quando eu faço uma pergunta ao outro, o cérebro dele vai ter que começar a procurar informação para responder à minha pergunta e, portanto, quebra aqui um bocadinho a dinâmica emocional, que é como é que pretende fazer. Se o cliente se continuar a falar comigo dessa forma, não tenho condições para o atender. Como é que quer fazer? E fazem a pergunta e esperam. E esperam. Esta pergunta às vezes é muito desconcertante, porque de repente ele vai quebrar aquele palavreado mais desagradável, ele vai ter que procurar uma resposta àquela pergunta. Na verdade, ele tem um problema para resolver. Ele ainda não o conseguiu, foi partilhar connosco da forma certa. Mas é uma boa pista. Fazer uma pergunta vai obrigá-lo a fazer a sintonia na resposta. Exatamente. Isto no presencial. No telefone, o princípio é exatamente o mesmo, só que no telefone estamos muito mais escudados, com uma distância que nos permite fazer aqui uma gestão, como tu dizias, da fisiologia, toda a nossa linguagem não verbal. Isto, estamos mais seguros, estamos mais protegidos. Aqui é só firmeza na voz e, obviamente, é dizer a mesma coisa. Sou cliente a falar comigo dessa forma, não tem condições para atender. Como é que pretende fazer? Sim. O cliente continua a vociferar, porque do lado de lá também é mais fácil para ele continuar, porque está à distância, não é? Exato, está protegido. Em limite, Judite, o que é que te parece em limite, depois de teres dito isto uma ou duas vezes? Sou cliente, com licença, vou pedir que me ligue mais tarde. Certo. Pode ser, no limite pode ser isto. Eu diria que no telefone é importante vocês, quando passam esta mensagem de firmeza, de eu respeito, e a forma como eu estou a entregar esta informação é de respeito para consigo, portanto ele naturalmente vai ser contagiado por este meu comportamento. No telefone, eu não tendo este comportamento da linguagem não verbal visível, é importante que transformem isto para a voz. E usando frases aqui que são neutras e empáticas. Percebo que está completamente furioso,
vejo que é uma situação importante para si. Vocês não têm que vestir o papel do cliente, o cliente não pode transportar o problema dele para vocês não têm que o vestir, vocês estão ali para resolver questões que não são vossas, são do cliente. Portanto, estas expressões que são neutras, mas empáticas, podem ajudar. Que ditas no início podem quebrar um bocadinho, isso, não é? Percebo que está completamente irritado, vejo que é uma situação crítica para si, e deixem o cliente falar. E quando puderem, vão dizer: senhor cliente, diga-me como é que quer fazer a pista da Florinda. Quer continuar nesse tom, quer contar-me o problema, eu estou aqui para ajudar, preciso que me conte exatamente o que aconteceu. Mantendo o tom sempre muito assertivo. No limite, percebo que não tenho condições, senhor cliente, vou-lhe pedir licença, vou desligar, peço-lhe quando estiver um bocadinho mais calmo, volte a ligar. Se precisar de alguma ajuda, entretanto disponha. Com licença, e desligam. Não têm que estar a ser bombardeados, nem insultados. É isso que tu dizes, é que muitas vezes quando a pessoa está a insultar, a tendência é: não estou para aturar isto, e desliga-se o telefone. E perdemos claramente toda uma imagem que estivemos imenso tempo a construir, que é uma imagem de profissionalismo, de assertividade, de firmeza, de responsabilidade. Quando desligamos um telefone na cara de alguém, é quase como dar uma bofetada presencialmente em alguém. Portanto, isto tem um impacto brutal emocionalmente na outra pessoa e não nos deixa regulados emocionalmente. Não é por fazer isto que ficamos melhor. Num momento até respiramos assim: olha, estou aliviadinho. Mas passados 5 minutos começamos a ficar preocupados. Meu Deus, o que é que eu fui fazer? E como é que eu vou lidar com esta situação quando ela me aparecer futuramente? Porque eu fechei isto de uma forma quase irrecuperável, não é? Eu alerto para a importância da mensagem que estamos a passar. Porque, dependendo do vosso estado de tolerância, não podem desligar o telefone uma pessoa que está a reclamar. Mas isso é outra coisa completamente diferente. Estávamos a falar aqui de má educação. Eu estou-me a lembrar de uma pessoa há pouco tempo que me desligava o telefone se eu levantasse um bocadinho o tom, porque ele está intolerável. Portanto, nós não estamos a dizer, quando um cliente liga furioso, que vocês devem desligar o telefone. Nós estamos a dizer que, no limite dos limites, quando ele já me insultou, quando eu já lhe entreguei informação, quando eu já lhe pedi para respirar, quando eu já lhe dei tempo para ele desabafar, eu já não vejo mais recursos, já esgotei as minhas competências todas. Aí não há outra forma. E quando está na ofensa pessoal, portanto, esta questão às vezes de que nós falávamos da saúde mental, a saúde mental tem a ver com a nossa autodestruição, auto ou não, porque não somos nós nem sempre a fazê-la, mas quando não tomamos o controle e o comando daquilo que podemos fazer para nos salvaguardarmos, nós estamos em autodestruição e estamos a permitir que outras pessoas externas nos destruam só porque nós estamos no front office de uma empresa, só porque nós estamos num contacto de um telefone. Não podemos de maneira nenhuma deixar que estas dinâmicas todas ponham em causa a nossa qualidade de vida e a nossa qualidade mental. E por isso hoje só trouxemos este episódio, que são estes momentos de facto de uma tensão extrema, em que o cliente já não está a reclamar, como dizíamos no início, mas está claramente a partir para uma ação de ataque e de diminuição de nós enquanto pessoas. Lembrem-se sempre que o cliente, quando insulta, não me conhece de parte nenhuma, não me está a insultar. Tentem o mais possível não levar isso para o vosso lado pessoal. O que ele está a dizer é que ele não tem outra forma de dizer, de demonstrar a frustração e a irritação e a má educação que muitas vezes eles têm. Não sofram com clientes mal educados e furiosos. E por favor, cuidem-se. E cuidar-nos é, no fundo, como dizíamos há bocadinho, sermos mais competentes a usar ferramentas de relação e de comunicação, porque essas estão ao nosso dispor todos os dias no nosso dia-a-dia. É isso. Fiquem bem. Beijinhos. Beijinhos.